O paradoxo do gato de Schrödinger chega aos fundamentos da mecânica quântica, o campo que torna possíveis os lasers, as varreduras por IRM, o rádio e a TV, a eletrônica moderna, o GPS e as telecomunicações, dos quais depende a economia mundial. Muitas previsões da teoria quântica passaram em testes com margem de precisão de uma parte em 100 bilhões. Passei toda a minha carreira profissional trabalhando com a teoria quântica. E Ainda acho que é como areia movediça. É uma sensação desconfortável saber que o trabalho de minha vida inteira se baseia numa teoria que tem os próprios fundamentos baseados em um paradoxo. Esse debate foi iniciado pelo físico austríaco Erwin Schrödinger, um dos pais da teoria quântica. Ele estava tentando explicar o estranho comportamento de elétrons, que pareciam exibir propriedades tanto de partículas quanto de ondas. Como pode um elétron, uma partícula pontual, ter dois comportamentos divergentes? Às vezes os elétrons agiam como uma partícula, criando rastros bem definidos numa câmara de nuvem. Outras vezes, os elétrons agiam como uma onda, passando por furinhos e criando padrões de interferência de onda, como as na superfície de um lago. Em 1925, Schrödinger apresentou sua célebre equação de onda, que leva seu nome e é uma das equações mais importantes jamais escritas. Foi um sucesso imediato e lhe valeu o Prêmio Nobel em 1933. A equação de Schrödinger descreveu precisamente o comportamento do elétron como onda e, quando aplicada ao átomo de hidrogênio, explicou suas estranhas propriedades. Milagrosamente, a equação podia ser aplicada também a qualquer átomo, explicando quase todas as características dos elementos da tabela periódica. Parecia que toda a química e, portanto, toda a biologia era apenas soluções dessa equação de onda. Alguns físicos chegaram a afirmar que todo o universo, incluindo todas as estrelas, planetas e até nós, eram apenas soluções dessa equação. Mas então os físicos começaram a se fazer uma pergunta problemática que ressoa até hoje. Se o elétron é descrito por uma equação de onda, então o que é ondulação? Em 1927, Werner Heisenberg propôs um novo princípio que dividiu os físicos. O célebre princípio da incerteza de Heisenberg afirma que não se podem saber, ao mesmo tempo, com certeza, a localização e o momento, o produto de sua massa pela sua velocidade, do elétron. Essa incerteza não derivava da imprecisão dos instrumentos, mas era inerente à própria física. Nem Deus, nem Ser celestial, algum poderia saber com precisão a localização e o momento de um elétron. Assim, a equação de onda de Schrödinger na verdade descrevia a probabilidade de se encontrar o elétron. Os cientistas tinham passado milhares de anos tentando a duras penas eliminar de seus trabalhos o acaso e as probabilidades, e agora Heisenberg os trazia de volta. A nova filosofia pode ser resumida no seguinte: o elétron é uma partícula pontual, mas a probabilidade de encontrá-lo é dada por uma onda. E essa onda obedece à equação de Schrödinger, dando origem ao princípio da incerteza. A comunidade da física partiu-se ao meio. De um lado, físicos como Niels Bohr, Werner Heisenberg e a maioria dos físicos atômicos logo adotaram a nova formulação. Quase todos os dias eles anunciavam descobertas quanto à compreensão das propriedades da matéria. Prêmios Nobel eram dados a físicos quânticos como Oscars. A mecânica quântica estava se tornando um livro de receitas. Não era preciso ser um mestre em física para fornecer contribuições estelares, bastava seguir as receitas dadas pela mecânica quântica para fazer descobertas espantosas. Do outro lado, físicos já idosos, premiados com o Nobel, como Albert Einstein, Erwin Schrödinger e Louis de Broglie, levantaram objeções filosóficas. Schrödinger, pai do trabalho desencadeador de todo esse processo, resmungou que, se soubesse que sua equação acabaria introduzindo a probabilidade dentro da física, jamais a teria criado. Os físicos travaram um debate de 80 anos, que persiste até hoje. SE. Einstein afirmava que Deus não joga dados com o mundo, ouviu-se Niels Bohr responder: pare de dizer a Deus o que fazer. Em 1935, para arruinar os físicos quânticos de uma vez por todas, Schrödinger propôs seu famoso problema do gato. Coloque o gato numa caixa selada, com um frasco de gás venenoso. Dentro da caixa, há um pouco de urânio. O atomo de
Urânio é instável e emite partículas que podem ser detectadas por um contador. Geiger. O contador aciona um martelo, que cai e quebra o vidro, liberando gás, que pode matar o gato. Como se descreve o gato? Um físico quântico diria que o átomo de urânio é descrito por uma onda, que tanto pode decair como não decair. Portanto, é preciso adicionar essas duas ondas juntas. Se o urânio decair, o gato morre, e isso é descrito por uma onda. Se o urânio não decair, então o gato vive, o que também é descrito por uma onda. Para descrever o gato, então, é preciso somar a onda do gato morto com a onda do gato vivo. Isso significa que o gato não está morto nem vivo. O gato está num mundo do nunca, entre a vida e a morte, na soma da onda que descreve um gato morto com a onda do gato vivo. Esse é o X do problema, que vem reverberando pelo mundo da física por quase um século. E como se resolve esse paradoxo? Há pelo menos 3 maneiras e centenas de variações dessas 3. A primeira é a interpretação original de Copenhague, proposta por Bohr e Heisenberg, citada nos livros didáticos do mundo inteiro, e por onde começo, quando ensino mecânica quântica. Nessa interpretação, para se determinar o estado do gato é preciso abrir a caixa e fazer uma medição. A onda do gato, que é a soma do gato morto com o gato vivo, colapsa em uma onda só, de modo que agora se sabe que o gato está vivo ou morto. Assim, a observação determina a existência e o estado do gato. O processo de medição é, portanto, responsável pela mágica dissolução de duas ondas em uma. Einstein odiava isso. Durante séculos, os cientistas combateram o chamado solipsismo ou idealismo subjetivo, ou seja, os objetos só existem se alguém os observa. Apenas a mente é real, o mundo material só existe como ideias na Mente. Portanto, dizem os solipsistas, como o bispo George Berkeley, se uma árvore cai na floresta sem ninguém por perto observando, então talvez a árvore nem tenha caído. Einstein, que achava tudo isso pura bobagem, propôs uma teoria oposta, chamada realidade objetiva, dizendo simplesmente que o universo existe em um estado único, definido, independentemente de qualquer observação humana. É o conceito comum da maioria das pessoas. A realidade objetiva remonta a Isaac Newton. Nesse cenário, o átomo e as partículas subatômicas são como bolinhas de aço, que existem em pontos definidos no espaço e tempo. Não há ambiguidade nem acaso para localizar a posição dessas bolinhas, que seguem as leis do movimento. A realidade objetiva teve grande sucesso na descrição dos movimentos dos planetas, estrelas e galáxias. Usando a relatividade, essa ideia também descreve buracos negros e o universo em expansão. Mas há um lugar em que ela infelizmente falha: dentro do átomo. Os físicos clássicos, como Newton e Einstein, pensavam que a realidade Objetiva finalmente eliminava o solipsismo da física. O jornalista Walter Lippmann resumiu: a novidade radical da ciência moderna está precisamente na rejeição da crença de que as forças que movem as estrelas e os átomos dependem das preferências do coração humano. Mas a mecânica quântica deixou entrar mais uma vez na física uma nova forma de solipsismo. Nesse quadro, antes que seja observada, uma árvore pode existir em qualquer estado possível, por exemplo, brotando, queimada, transformada em serragem, palitos de dentes, caída. Mas quando se olha para ela, a onda subitamente colapsa e se vê a forma de árvore. Os solipsistas anteriores falavam em árvores caídas ou não caídas. Os novos solipsistas quânticos introduziram Todos. os estados possíveis da árvore. Os físicos clássicos, como Newton e Einstein, pensavam que a realidade Objetiva finalmente eliminava o solipsismo da física. O jornalista Walter Lippmann resumiu: a novidade radical da ciência moderna está precisamente na rejeição da crença de que as forças que movem as estrelas e os átomos dependem das preferências do coração humano. Mas a mecânica quântica deixou entrar mais uma vez na física uma nova forma de solipsismo. Nesse quadro, antes que seja observada, uma árvore pode existir em qualquer estado possível, por exemplo, brotando, queimada, transformada em serragem, palitos de dentes, caída. Mas quando se olha para
Susso foi demais para Einstein. Em sua casa, perguntava aos convidados: a Lua existe porque um ratinho olha para ela? Para um físico quântico, em certo sentido a resposta pode ser sim. Einstein e seus colegas desafiaram Bohr, perguntando como o micromundo quântico, com gatos simultaneamente vivos e mortos, coexistia com o mundo do senso comum que todos vemos. A resposta era a existência de uma parede, separando o nosso mundo do mundo atômico. De um lado da parede, rege o senso comum. Do outro, rege a teoria quântica. Mesmo que a parede se mova, os resultados continuam os mesmos. Essa interpretação, por estranha que seja, é ensinada há 80 anos pelos físicos quânticos. Recentemente, recaíram algumas dúvidas sobre a interpretação de Copenhague. Hoje temos a nanotecnologia, que permite manipular átomos, um, à vontade, na tela de um microscópio de tunelamento com varredura. Os átomos parecem bolinhas de tênis difusas. Para a BBC, tive a oportunidade de visitar o Almaden Lab da IBM em San José, na Califórnia, e, com uma minúscula sonda, realmente empurrei átomos, um de cada vez. Hoje é possível brincar com os átomos, antes considerados tão pequenos que jamais seriam enxergados. Como já discutimos, a idade do silício está chegando lentamente ao fim, e há quem diga que os transistores de tal material serão substituídos pelos moleculares. Se assim for, no futuro, os paradoxos da teoria quântica poderão Está dentro de cada computador. A economia mundial pode vir a depender desses paradoxos. Consciência cósmica e universos múltiplos. Há duas interpretações alternativas para o paradoxo do gato que nos levam aos domínios mais estranhos da ciência: o reino de Deus e os múltiplos universos. Em 1967, a segunda resolução do problema do gato foi formulada pelo ganhador do Prêmio Nobel Eugene Wigner, cujo trabalho foi crucial para os fundamentos da mecânica quântica e também para a construção da bomba atômica. Ele disse que só uma pessoa consciente pode fazer uma observação que colapse a função de onda. Mas quem disse que essa pessoa existe? Não se pode separar o observador do observado, então talvez esta pessoa também esteja morta ou viva. Portanto, deve haver uma nova função de onda que inclua o gato e o observador. Para garantir que o observador esteja vivo, é necessário um segundo observador para vigiar o primeiro. Esse segundo observador, chamado de amigo de Wigner, é necessário para vigiar o primeiro, de modo que todas as ondas colapsem. Mas como se sabe que o segundo observador está vivo? O segundo observador deve ser incluído em uma função de onda ainda mais extensa, para garantir que ele está vivo, mas isso pode continuar indefinidamente. Como é necessário um número infinito de amigos para colapsar a função de onda anterior garantindo que estão vivos, acaba sendo necessária alguma forma de consciência cósmica, ou Deus. Wigner concluiu que não era possível formular as leis, ou a teoria quântica, de modo coerente sem fazer referência à consciência. No fim da vida, ele chegou a se interessar pela filosofia Vedanta do hinduísmo. Nessa abordagem, Deus ou alguma consciência eterna observa todos, colapsando nossas funções de onda, de modo que podemos dizer que estamos vivos. Essa interpretação fornece os mesmos resultados físicos que a de Copenhague. Portanto, essa teoria não pode ser refutada, mas sugere que a consciência é a entidade fundamental no universo, mais fundamental que os átomos. O mundo material pode ir e vir, mas a consciência permanece como o elemento definidor, significando que a consciência, de certo modo, cria a realidade. A própria existência dos átomos que nos rodeiam se baseia em nossa capacidade de vê-los e tocá-los. Neste ponto, é importante notar que, para algumas pessoas, se a consciência determina a existência, então a consciência pode controlar a existência, talvez por meditação. Elas pensam que podemos criar a realidade de acordo com nossos desejos. Esse pensamento, por mais atraente que possa soar, contraria a mecânica quântica. Na física quântica, a consciência faz observações e assim determina o estado da realidade, mas a consciência não pode escolher com antecedência qual estado de realidade de fato existe. A mecânica quântica
Permite determinar a chance de encontrar um estado, mas não podemos curvar a realidade aos nossos desejos. Por exemplo, num jogo de pôquer, é possível calcular matematicamente as chances de se obter um Royal Street Flush. Contudo, isso não significa que, de alguma forma, seja possível controlar as cartas para recebê-lo. Não é possível escolher universos, assim como não podemos controlar se o gato está morto ou vivo. Multiplos Universos. A terceira forma de resolver o paradoxo do gato é a interpretação de Everett, ou de muitos mundos, proposta em 1957 por Hugh Everett. É a teoria mais estranha de todas, afirmando que o universo está constantemente se dividindo em um. Multiverso de Universos. Em um universo, temos um gato morto. Em outro, o Gato está vivo. Essa abordagem pode ser resumida dizendo que as funções de Onda nunca colapsam. Apenas es dividem. a teoria de muitos mundos de Everett difere da interpretação de Copenhague somente por eliminar a última suposição, o colapso da função de onda. De certo modo, é a formulação mais simples da mecânica quântica, mas também a mais perturbadora. Há profundas consequências dessa terceira abordagem. Significa que todos os Universos possíveis talvez existam, mesmo os bizarros, aparentemente impossíveis. Contudo, quanto mais bizarro o universo, mais improvável. Assim, as pessoas que morreram no nosso universo ainda estão vivas em outro. E essas pessoas mortas insistem que o universo delas é o correto, enquanto o nosso, onde estão mortas, é falso. Mas se esses fantasmas de pessoas mortas ainda estão vivos em algum lugar, por que não conseguimos encontrá-los? Por que não podemos tocar nesses mundos paralelos? Por incrível que pareça, dentro dessa perspectiva, Elvis ainda está vivo em um desses Universos. Além disso, alguns dos universos podem estar mortos, sem vida nenhuma, enquanto outros podem ser exatamente como o nosso, exceto por uma diferença Crucial. Por exemplo, a colisão de um único raio cósmico é um evento quântico. Minúsculo. Mas o que acontece se esse raio cósmico cai na mãe de Adolf Hitler e o menino morre por aborto? Então, um evento quântico minúsculo, a colisão de um único raio cósmico, causa a divisão do universo ao meio. Em um universo, a Segunda Guerra Mundial nunca existiu e 60 milhões de pessoas não morreram. No outro, temos a devastação da Segunda Guerra Mundial. Esses dois universos vão se afastando até ficarem bem diferentes, embora tenham sido separados por um evento quântico minúsculo. Esse fenômeno foi explorado pelo escritor de ficção científica Philip K. Dick No Romance. O Homem do Castelo Alto, em que um universo paralelo se abre por causa de um único evento, uma bala é disparada e Franklin Roosevelt morre assassinado. Esse acontecimento faz com que os Estados Unidos não se preparem para a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas e japoneses vencem e acabam dividindo os Estados Unidos ao meio. Porém, a bala dispara ou falha dependendo de uma faísca microscópica atingir, ou não a pólvora que, por sua vez, depende de reações moleculares complexas, envolvendo movimentos de elétrons. Assim, talvez as flutuações quânticas na pólvora determinem se a arma dispara ou não, o que determina, por sua vez, se são os aliados ou os nazistas que saem vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Assim, não há parede separando o mundo macro do quântico. Es. Características bizarras da teoria quântica podem penetrar em nosso mundo do senso comum. Essas funções de onda nunca colapsam, continuam se dividindo eternamente em realidades paralelas. A criação de universos alternativos não para nunca. Os paradoxos do micromundo, isto é, estar vivo e morto simultaneamente, estar em dois lugares ao mesmo tempo, desaparecer e reaparecer em outro local, agora entram também em nosso mundo. Mas se a função de onda está sempre se dividindo, criando universos inteiramente novos nesse processo, então por que não podemos visitá-los?